Oi gente, aqui é o Matheus, eu espero que todo mundo esteja bem e hoje eu quero conversar com vocês sobre um homem que viveu há aproximadamente 3.000 anos atrás e esse homem é Salomão. Salomão ele era filho do rei Davi e ele se tornou o rei de Israel aos 20 anos de idade, quando o rei Davi faleceu. E esse homem, a Bíblia diz que ele amava o Senhor. E um dia, em sonho, Deus apareceu para ele e falou assim: filho, pede o que você quiser, que vai ser realizado, que eu vou te dar. Salomão, ele escolheu pedir a sabedoria. E vamos ver a resposta de Deus para ele em 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 ao 13. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti nunca houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então nós temos esse homem que ele pediu a Deus a sabedoria e a ele foi concedido também riquezas. Então, de acordo com o que nós cremos, ele foi o homem mais rico da história e de acordo com o que Deus disse, nenhum homem antes dele e nem depois dele seria tão sábio quanto ele, Salomão. E por que eu escolhi falar de Salomão? Porque olhando o contexto de nossas vidas, principalmente assim na minha idade, nós jovens, a gente tem muitos planos sobre o que vai acontecer na nossa vida, sobre qual trabalho que a gente vai fazer, sobre faculdade, casamento, dinheiro, todo esse tipo de coisa passa pela nossa cabeça. Eu acredito que todo ser humano tem esses planos, mas na nossa idade assim, quando a gente está entrando na fase adulta, tá borbulhando em nossas cabeças todos esses planos e as dúvidas que a gente tem com relação a isso. E o que acontece? De todas essas coisas, de todos esses planos que a humanidade tem para coisas terrenas, coisas aqui dessa vida, Salomão foi um homem que ele aproveitou o máximo de tudo isso, de cada um desses planos ele aproveitou o máximo. Ele foi um grande rei com grande poder e cercado de regalias e também foi o homem mais rico da terra. Então ele experimentou tudo que a vida poderia proporcionar em sua amplitude máxima. Então, um exemplo que eu pensei é o seguinte, que cada um desses sonhos e objetivos que a gente tem na vida, Salomão foi um homem que experimentou muitas vezes mais do que a gente algum dia vai experimentar. E após tudo isso, em sua velhice, Salomão escreveu um livro, que é o livro de Eclesiastes, sobre o qual eu quero falar aqui hoje. Então, o cenário é esse. O homem mais rico da história e também mais sábio, que recebeu a sabedoria do próprio Deus, escreveu um livro em sua velhice. Esse homem também teve milhares de experiências, experienciou tudo que a vida pode proporcionar e nos deixou esse livro. Então, deve ter alguma coisa nesse livro que vai ser importante para mim, deve ter alguma coisa de sábio nesse livro que esse homem quer nos passar. O homem mais sábio da história, com toda a sua experiência, escrevendo um livro em sua velhice. Então nós vamos a esse livro, que é o livro de Eclesiastes, e vamos ler as primeiras palavras do livro de Eclesiastes, os primeiros 3 versículos. Vamos lá. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, como assim? As primeiras palavras desse homem, que tudo experienciou na vida em sua amplitude máxima, são palavras de completo pessimismo, dizendo que tudo o que ele experienciou na vida de nada serviu. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele conclui aqui que nada vale, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Ele está dizendo aqui, essa é uma pergunta retórica, que de nada vale tudo aquilo que o homem faz aqui nessa terra. Ele que experienciou todas essas coisas ao máximo. E essas afirmações, Salomão vai continuar narrando dessa forma, com essa perspectiva pessimista da vida, durante todo o livro de Eclesiastes.
E aqui no capítulo 2, ele vai narrar com mais detalhes as coisas que ele fez ao longo da vida e a conclusão que ele tirou de tudo isso. Então, vamos ler aqui o capítulo 2 a partir do versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então aqui ele narrou tudo aquilo que ele viveu na vida dele. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei. E agora ele vai concluir esse raciocínio no versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então esse homem que experimentou todas as coisas com a sabedoria de Deus na sua velhice, ele conclui que de nada serviu e que tudo que os homens fazem nessa terra é semelhante a correr atrás do vento. O que significa correr atrás do vento? Significa uma coisa que vai acontecendo e não traz resultado algum. E a palavra que ele usa aqui, ao longo de todo esse livro, vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, a palavra original que ele usa no hebraico dá a ideia de vapor, de fumaça. Então todas as coisas seriam como a fumaça. Tudo que o homem faz aqui na terra seria como a fumaça, que tem até uma forma, uma aparência, mas se você tenta pegar, você não consegue, porque ela só tem aquela ilusão de forma, mas se esvai. Então seria isso a vaidade, a palavra que ele usa ali no hebraico. E essa narração pessimista de Salomão, ela continua ao longo de todo o livro. Salomão chega ao ponto de dizer no capítulo 4 que mais felizes do que nós que estamos vivos são os mortos. E mais feliz ainda que o morto é aquele que não nasceu, porque o que não nasceu ainda não viu as maldades que se fazem aqui debaixo do sol. Então, o livro de Eclesiastes, ele passa essa perspectiva completamente pessimista. É até estranho para quem lê da primeira vez. E vamos dar uma olhada então no final. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos. Vamos pular aqui para o final para ver a conclusão. Qual a conclusão total? Porque a gente não tem tempo aqui de estudar o livro todo. Então vamos ver qual foi a conclusão geral ali de Salomão diante de todo esse pessimismo ao qual ele narra no livro de Eclesiastes. Eu vou ler os últimos 2 versículos do livro de Eclesiastes, que são os versículos 13 e 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Presta atenção. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Então, essa foi a conclusão desse homem no final do seu livro, na sua velhice, após ter experimentado de todas as coisas e banhado na sabedoria divina. A conclusão dele é que de tudo que se tem ouvido, a suma é, tipo assim, de tudo que eu falei aqui, qual o resumo? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, o que a gente pode extrair aqui desse livro de Eclesiastes? Em primeiro lugar, a gente pode extrair a verdade de que nada que está aqui embaixo do sol pode nos preencher. Nada que está aqui pode nos preencher. Todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente objetiva, tudo aquilo que a gente acha que vai nos trazer felicidade, aqui nessa terra, na verdade não vai. Elas não podem nos preencher. O seu plano, você sonha com riqueza. Salomão foi o homem mais rico da terra e ele chegou a essa conclusão na sabedoria divina. Você sonha com casamento? Salomão se casou com 700 princesas. Ele teve 700 casamentos legítimos. E
isso não trouxe para ele o preenchimento ao qual ele esperava. E você sonha com poder? Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 4, versículo 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviam a Salomão todos os dias de sua vida. Eram homens numerosos como a areia do mar, que serviam a Salomão todos os dias de sua vida. Então você percebe que para cada tipo de sonho, de objetivo que nós temos em nossa vida, Salomão obteve esses desejos como realização de maneira extravasada, de maneira extrema. Você deseja um pouco de riqueza, ele foi o homem mais rico. Você deseja um casamento, ele se casou 700 vezes. E tudo isso para ele não obteve preenchimento. Banhado na sabedoria divina, ele afirma que nada disso traz proveito ao homem e que nada debaixo do sol pode nos preencher. Ele experimentou tudo isso e afirmou que disso não temos proveito. Hoje, no ano de 2020, 3.000 anos depois dessas considerações de Salomão, os homens continuam buscando se preencher nas mesmas coisas que buscavam naquela época. Mas nada que está debaixo do sol pode nos preencher. E por que nada que está debaixo do sol pode nos preencher? Porque o coração do homem não foi feito para nada que está debaixo do sol. Ele foi feito para aquilo que está acima do sol. O objetivo da nossa existência é a glória de Deus. Portanto, nada que está debaixo do sol pode nos preencher. Então, essa foi a primeira coisa que a gente extrai aqui, que nada que está debaixo do sol pode nos preencher, do livro de Eclesiastes. E a segunda coisa é que há um Deus santo e que é juiz sobre toda a humanidade. Vamos aqui de novo na conclusão dele aqui, nos versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, outra conclusão que nós tiramos aqui é que há um Deus que é juiz sobre toda a humanidade, que é o nosso Criador. Em outro trecho aqui, em Eclesiastes 11, 9 e 10, Salomão fala mais especificamente aos jovens, também falando desse Deus que é juiz e irá exercer juízo sobre toda a humanidade. Olha o que ele diz: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, aqui mais específico aos jovens, também tiramos esse ensinamento de que há um Deus juiz, justo e santo, que irá exercer juízo sobre toda a humanidade. E Salomão sabia de outra coisa, que perante esse Deus nenhum ser humano é justo, que perante esse Deus juiz nenhum de nós há de receber um bom julgamento dele, porque olha o que ele diz em capítulo 7, versículo 20, há de receber um bom julgamento no sentido de sermos inocentados. Olha o que ele diz no versículo 20 do capítulo 7. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Então ele sabia também que nós estamos debaixo de um juiz contra o qual todos nós estamos em rebelião. O cenário de Eclesiastes é esse: um mundo de dor, onde os homens correm atrás do vento e buscam apenas vaidades. Esse mundo é incapaz de preencher os homens, incapaz de trazer felicidade a esses homens. Todos esses homens têm que prestar contas a Deus dos seus atos e nenhum deles é justo perante esse Deus. Todos pecaram, todos estão em rebelião contra Deus. E eu acredito que toda a Escritura, toda a Bíblia, todos os livros bíblicos, eles apontam para o fundamento que é Cristo. Todos, desde Gênesis a Apocalipse. E Eclesiastes não é diferente, apesar de não citar o nome de Cristo, ele aponta para a necessidade de que Cristo venha à Terra. Ele aponta para a necessidade porque ele mostra homens pecadores incapazes de se salvar, vivendo ilusões, correndo atrás do vento, na mira de um juiz todo-poderoso, o qual irá exercer juízo sobre todas as obras, contra o qual todos pecaram. Nenhum será justificado por si mesmo. É aí que a gente chega em Jesus. E cara, eu vou ler para vocês de novo. Eu sei que todos vocês conhecem esse trecho,
da Bíblia, que é João 3,16. Eu sei que vocês já ouviram várias vezes isso, mas esse é o centro da mensagem. Ela tem que estar gravada em nosso coração. Se você puder ler esse trecho todo dia, grava no seu coração, porque é o centro do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salomão, ele apresenta uma perspectiva tão pessimista ali no livro de Eclesiastes, porque ele não sabia do Messias. Estava oculto esse mistério de Deus, da salvação em Cristo Jesus para a humanidade naquela época. Salomão não sabia, ele apresenta essa perspectiva pessimista de que o homem não tem nenhuma realização aqui nessa terra, mas que mesmo assim ele tem que temer ao Senhor. E ele não sabia disso. E continuando aqui: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mundo já estava julgado, Deus enviou Jesus para salvar o mundo, portanto aquele que não crê, não por isso será julgado, ele já estava julgado anteriormente. E agora ele é julgado por isso, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí você me pergunta: cara, mas o que eu tenho que fazer então, depois de tudo isso aí que você falou? O que eu faço? Você tem que fazer o seguinte, cara: se arrependa dos seus pecados e se renda a Jesus Cristo. Você tem que confessar com a tua boca que Jesus é o Salvador de sua vida e aceitar que de você mesmo nenhum bem pode provir, aceitar que todo bem, toda essa salvação não é merecimento nosso, essa salvação é um presente divino através do Filho Jesus que pagou os pecados por nós, que morreu na cruz, o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. E você tem que aceitar isso e viver o resto da sua vida se arrependendo dos seus pecados. Não é só uma confissão, é viver o resto da sua vida buscando, comparando sua vida ali com a lei de Deus, comparando sua vida ali com os ensinamentos de Cristo e buscando o máximo possível ser parecido com Ele, sabendo que é Ele que te concede tal coisa. Então, resumindo tudo aqui, Salomão, que foi o homem mais rico e sábio da terra, ele nos deixou na sua velhice o livro de Eclesiastes, que mostra a triste condição da humanidade, que vive até hoje a correr atrás do vento, em vaidades, em ilusões. E essa mesma humanidade se encontra em rebelião contra um Deus justo e santo. E a única coisa que poderia nos salvar seria um plano de redenção vindo do próprio Pai, nada de nós, vindo do próprio Pai, e foi Cristo que é a nossa única salvação. Eu quero finalizar lendo as palavras poéticas do próprio Salomão aqui no livro de Eclesiastes, direcionado também aos jovens. No capítulo 12, já encaminhando para finalizar ali o livro de Eclesiastes, ele fala aos jovens o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá: não tenho neles prazer, antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor de tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, cara, todos os nossos planos aqui na terra, se não feitos em Deus, não servem para nada, para absolutamente nada. A humanidade já cansou de entender que nada do que ela faz aqui pode preenchê-la,
Isso já é percebido há milhares de anos, não só por Salomão, mas vários filósofos gregos perceberam isso e vem percebendo ao longo da história que nada pode preencher o ser humano. E isso é porque tudo que está aqui vai passar, mas as coisas que são de Deus é as que permanecem para sempre, as coisas que são eternas. Então, cara, eu te convido a entregar os seus sonhos ao Senhor, a entregar a sua vida ao Senhor, porque não tem outro caminho, é só através de Jesus Cristo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque virão dias maus. E do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso e que Deus abençoe a cada um. Obrigado.